Fala pessoal, beleza? Juarez da Kicks com mais um vídeo aqui para vocês e hoje eu vou mostrar como é que a gente faz para fazer a leitura de temperatura e umidade do sensor DHT11 com o Arduino R4 sem utilizar nenhuma linha de código, tá? Zero código, apenas blocos de encaixe que a gente consegue aí por uma maneira lógica, que até uma criança consegue arrastar e entender. A gente vai fazer hoje de uma maneira bem simples. E um adicional é que a gente vai mostrar aí como é que a gente gera gráficos disso aí também, sem nenhuma linha de código, tá? Então, se você tem interesse, fica aqui comigo nesse vídeo, que vai ter muita coisa legal, tá? Então, a primeira coisa, vou mostrar para vocês a carinha aqui do Arduino R4, né? Então, nos vídeos que eu tenho mostrado, eu sempre tento mostrar essa questão. Ele não mudou aí a questão das pinagens do Arduino R3, tá? Manteve. Também a parte de furação, também a parte de alimentação, né? O que ele acrescentou aqui para você que não conhece é essa matriz de LEDs e também essa parte aqui com ESP32 Wi-Fi, que futuramente a gente vai trabalhar em alguns vídeos com ele também, tá? Então, a gente conhece aí que é muito parecido, ele é compatível com o Arduino R3, certo? Vamos lá, então primeira coisa aqui no DHT11, nós temos alguns modelos aí no mercado que você pode encontrar, e a primeira coisa é identificar os pinos. Então, olhando ele de frente aqui no desenho, tá? Bem diretamente falando, nós temos o pino 1 aqui, que é o VCC, tá? Ele fica entre o GND e o 3V3 aqui no Arduino. Nós temos o pino de dado, tá? Que a gente vai utilizar aqui o pino 4, e eu já explico por quê. Você pode usar qualquer um outro pino, mas eu escolhi o 4 aqui e eu vou mostrar uma coisa para vocês que é bem legal aí do mercado, tá? E por último aqui, né, nós temos um NC não conectado nessa versão aqui. Tem versões que você nem tem esse pino. E nós temos GND aqui pelo fim, tá? Então, bem simples, bem didática a conexão, certo? Então, esse é o nosso esquemático de hoje e nós vamos agora mostrar para você por que que eu falei sobre a questão de usar o pino 4, tá? Vou mostrar para vocês agora, vai aparecer no cantinho inferior direito da sua tela, tá? O nosso Arduino Uno com um shield, tá? Esse shield aqui, ele já tem várias coisas legais. Você repare aqui que eu encaixo ele, tá? Você acha fácil aí para comprar. Qualquer coisa, vocês podem mandar o comentário aí no nosso vídeo que eu mando links para vocês, tá? Então eles têm aqui LDR, buzzer, sensor de temperatura, IR, nós temos potenciômetro e o nosso sensor de temperatura e umidade, tá? Então esse cara aqui é bem legal, bem interessante para a gente trabalhar. Então esse cara aqui é o que está conectado hoje, acho que talvez não dê para ler na serigrafia aqui por causa da luz, mas ele está conectado no pino D4, tá? Então é ele que a gente vai trabalhar ali nesse código. Aliás, no zero código que a gente vai trabalhar no vídeo hoje. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora aqui a nossa plataforma para programar, tá? E você note aqui que você já deve ter visto outras plataformas aí que utilizam essa programação por blocos, né? E aqui não vai ser nada diferente, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui é que a gente tem que inicializar o pino, a gente tem que fazer algumas coisinhas ali para que ele informe esses dados para o nosso gráfico, certo? Então, a primeira coisa, vamos conhecer a nossa paleta aqui, né? Nós temos a questão de display, a gente não vai utilizar essa parte aqui primeiro hoje, certo? Tem várias opções. E nós temos opções do pino, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para inicializar, o nosso pino 4, eu falei para vocês que eu vou usar como entrada, certo? Então, essa é a primeira questão aqui que a gente vai fazer. Como nós vamos utilizar um gráfico, né, dados de saída, a gente vai utilizar a nossa serial. Né? Para quem está acostumado a usar com Arduino, a gente sabe que a gente inicia lá com serial begin. E aqui a gente vai utilizar ela também ali de uma forma bem simples, bem tranquila, tá? Deixa eu só inicializar minha serial aqui.
E vou inicializar ela com 115.200, pode ser 9.600, super tranquilo também. Aí vocês que escolhem quando vocês forem arrastar o código de vocês, tá? Vou deixar aqui como 115.200. Então, iniciei meu pino como entrada. Olha só que fácil, né? Configurei a velocidade da minha serial para 115.200, ok? Então, as primeiras coisas aí estão todas corretas. Agora, eu vou criar uma variável para receber as informações do sensor de temperatura, né? Que vai chegar aqui no nosso pino 4, certo? Então, a primeira coisa aqui que eu vou fazer é uma variável, eu vou criar, né? Já deixei previamente criado aqui para vocês temperatura e umidade, certo? Mas se fosse para criar aqui, só para explicar para vocês rapidinho, eu vou criar uma variável chamada teste, certo? E ele vai ficar aqui também criado para mim, certo? Mas nesse primeiro momento aqui, eu vou deixar apenas o nosso temperatura e umidade, certo? Se você quiser excluir aqui o nosso teste, ó, né, deletar ou qualquer outra coisa que você tenha que excluir do nosso código, a gente vai utilizar essa lixeirinha aqui no final, tá? Só arrastar para ela que ela exclui, certo? E aqui por último, você vê que tem uma biblioteca, né, do nosso DHT11. Então, nós vamos jogar a informação aqui no caso, né, da nossa variável. Vamos escolher aqui, por exemplo, a nossa variável. Aqui ele apareceu como teste, a gente vai mudar ele como temperatura, certo? Então aqui a gente vai colocar pino 4, certo? Então ele coloca a informação da nossa temperatura do pino 4 para a nossa variável temp, certo? Vamos utilizar agora uma coisa aqui que vocês estão acostumados a utilizar aí no Arduino também, né? Que seria nosso delay, tá? Então nosso wait, só muda um pouquinho o nome aqui, mas você já consegue perceber que a estrutura ela é muito semelhante, né? Quem já programa, e quem não programa vai entender que é muito fácil depois migrar para o código. Dessa forma aqui é bem intuitivo. Então eu vou duplicar agora, botão direito, você duplica toda essa linha ali que eu cliquei, certo? E agora eu vou escolher o quê? Vou escolher a umidade, certo? Então, nossa umidade aqui, nós vamos coletar também do pino 4, ele é one wire, tá? E aí nós vamos escolher aqui umidade, certo? Então o nosso código está ficando legal aqui, né? Nosso zero código, apenas blocos aí, está ficando legal. Então o que a gente fez aqui? Vamos repetir mais um, espera um segundo, né? Que dele vai ficar fazendo as coletas. Então a primeira coisa aqui, inicializamos o pino, inicializamos nosso serial, temos a coleta de pino de temperatura aqui no pino 4, temos a coleta de umidade no pino 4 também, né? E agora o que falta? Falta a gente plotar essa informação no nosso gráfico, certo? Então a gente vai aqui de novo, vamos utilizar essa opção de dashboard, tá? Então vamos lá. Deixa eu reduzir um pouco aqui para a gente ver melhor. Joia! Então, envia informação. Que informação para o dashboard? Qual informação? A informação do temp e do nosso umidade, né? Então, eu venho aqui no nosso menu de variáveis. Eu vou pegar aqui o temp, enviar o temp, né? E vamos criar um nome para o nosso gráfico aqui. Temperatura, por exemplo, né? E esse cara aqui eu vou fazer para ele enviar logo depois dele fazer a coleta, por exemplo, né? E aqui eu vou duplicar também, tá? E vou enviar aqui o nosso umidade. Tá pronto. Complexo, o que vocês acharam até agora? Parece que assusta um pouquinho ali e tal, mas vocês vão perceber que é muito intuitivo, né? Então, inicializa o pino, inicializa a serial, pega a informação, né? Vamos fazer de forma bem didática, pega a informação do pino 4 de temperatura, do DHT11, envia para o nosso dashboard, espera um segundo, coleta a informação de umidade e espera um segundo e envia a nossa informação para o dashboard de umidade, certo? Agora você percebe que tem aqui em cima, né, na nossa ferramenta,
tem um quadrinho chamado Dashboard. E eu vou clicar aqui, certo? Então eu vou clicar aqui, eu já deixei previamente 2 gráficos criados aqui, eu só vou fazer uma configuração, certo? E deixa eu só, vou fechar ele de volta aqui, ó. A gente criou ele com 2 nomes aqui, certo? Vamos nomear aqui também, tá? Então, vou nomear aqui. Repare que ele parece Source 1, Source 2, né? Porque ele pega a informação, né, que eu criei do primeiro ali do nosso gráfico, que é temperatura, e o segundo, umidade, certo? Então, o primeiro aqui ele está com 20 graus aproximadamente. Eu vou tentar soprar o sensor aqui para ver se ele altera essas informações. E com 60 de umidade agora, que é onde eu estou. Tá? Deixa eu tentar ver se eu consigo assoprar aqui. Pra ver se alterou. Olha lá, alterou um pouquinho, né? Deixa eu ver se consigo alterar mais, né? Olha lá. Então você consegue ver que deu uma alterada legal aqui também na nossa umidade, tá? A temperatura aqui vai alterar um pouco, né? Mas se você for assoprar mais próximo ali ou colocar uma outra forma aí, um secador, alguma coisa nesse sentido, você vai ver alterando essas informações, né? E está coletando a cada 1 segundo. Você percebe que ele tem algumas variações ali e vai atualizando conforme o código for rodando, certo? Legal que você pode fazer isso daqui para ficar monitorando algumas informações, né, de sensores, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que essa aplicação aqui é para você aprender, né, uma forma bem didática. Ela até pode ser utilizada para algumas avaliações, quem sabe rápidas, né, prototipagem ali que você for fazer. Mas é interessante mesmo você futuramente migrar para isso aqui, ó, né? Então a gente terminou a nossa parte de blocos, né? E depois você vai verificar que, opa, tem a parte de códigos aqui também, que ele inclui uma biblioteca, né? Eu instalei a biblioteca no microblock, criei as minhas variáveis, né? Quando eu for lá, criei nos blocos, mesma coisa. E aqui tem a parte de inicialização. Aí nós temos a nossa parte do loop, que ele fica lendo a temperatura, espera 1 segundo, lê, né? E imprime na nossa serial as informações. Tá joia, pessoal? Então, mais um vídeo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E nós vamos seguir aí nessa linha com Arduino R4 e outros também, tá? Então não deixe de acompanhar os nossos próximos vídeos do canal. Se inscrevam e até a próxima.